Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, todos os seus objetivos perdessem o sentido? Se acordar amanhã não significasse ir atrás de algo, mas simplesmente acordar? Vivemos em uma era em que o propósito virou quase uma obrigação moral. As redes sociais, os gurus, os manuais de produtividade, todos repetem o mesmo mantra: encontre o seu propósito e seja alguém. Mas e se o propósito for justamente o que nos aprisiona? E se a busca incessante por um sentido for a verdadeira causa do nosso sofrimento? É nesse abismo que Emil Cioran se move. Nascido em uma pequena vila da Romênia, em 1911, Cioran é o filósofo que olhou para a vida sem máscaras. Enquanto o mundo construía templos de esperança e sistemas de crença, ele se perguntava se tudo isso não era apenas uma maneira elegante de esconder o vazio. Desiludido com a política, com a religião e até com o próprio ato de pensar, Cioran escreveu como quem sangra. Frases curtas, afiadas, que desmontam qualquer ilusão de sentido. Em livros como Breviário de Decomposição e Silogismos da Amargura, ele não oferece soluções, apenas um espelho e um convite perigoso, o de aceitar o nada sem desespero. Cioran acreditava que a libertação não está em descobrir o propósito da vida, mas em perceber que talvez nunca houve um, e que, nesse reconhecimento, há um tipo raro de alívio, o alívio de não precisar ser ninguém. Hoje, em um mundo que exige metas, sucesso e identidade o tempo todo, as palavras de Cioran parecem um suspiro de resistência. Talvez ele tenha sido um dos poucos que ousaram descansar dentro do absurdo. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Sobre o estranho consolo de não ter um propósito. E como isso pode, paradoxalmente, nos tornar mais vivos. Há algo profundamente humano em querer que a vida sirva para alguma coisa. Desde crianças, somos ensinados a responder a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Como se o ser dependesse do fazer. Cioran, no entanto, cresceu sentindo o contrário. Ainda jovem, percebeu que o simples ato de existir já era, em si, um fardo. Não porque fosse trágico, mas porque era gratuito. Nada pedia para existir, e ainda assim, existimos. Ele escreveu certa vez: ter nascido é uma infelicidade da qual não nos recuperamos jamais. Não era pessimismo gratuito, era lucidez levada ao limite. Para Cioran, a consciência é uma maldição elegante. Quanto mais pensamos, mais percebemos que a vida não tem alicerce algum. E ainda assim, é preciso continuar. Hoje, essa lucidez dói ainda mais. Vivemos em uma era em que o vazio é diagnosticado como falha pessoal. Se você não é feliz, é porque não meditou o suficiente, não empreendeu o suficiente, não acreditou o suficiente. É como se a tristeza fosse uma falta de esforço, e não uma consequência natural de estar vivo. Cioran rasga essa lógica moderna. Ele nos convida a olhar para o nada e não fugir, a aceitar que talvez não haja nada a realizar e que mesmo assim há beleza nesse não sentido. É difícil, eu sei, porque tudo à nossa volta parece gritar o contrário. A cultura nos diz: produza, cresça, seja visto. Mas Cioran sussurra: abandone a necessidade de ser alguém. E de repente, essa renúncia soa como descanso. Ele via o pensamento como uma doença, uma febre que nos faz buscar respostas onde só existe o vazio. E o curioso é que, ao admitir isso, ele parece mais sereno do que aqueles que insistem em acreditar que a vida tem um roteiro oculto. Cioran dizia: só se é profundo na medida em que se duvida. E talvez seja essa a chave: duvidar, mas permanecer. Olhar o absurdo de frente e, mesmo assim, continuar respirando. Quando pensamos em propósito, pensamos em destino, missão, razão de viver. Mas e se a vida não precisasse de razão? E se o simples fato de estar aqui, consciente da própria ausência de sentido, já fosse uma experiência suficiente?
É isso que Cioran nos obriga a encarar. A possibilidade de que o nada não é inimigo, mas condição. E talvez o verdadeiro sofrimento comece quando tentamos escapar dele. Você consegue imaginar o que seria viver sem essa busca constante? Sem o peso de ter que se encontrar? Será que suportaríamos o silêncio que isso deixaria? Talvez seja essa a coragem que Cioran mais admirava, a de permanecer sem esperança e ainda assim continuar. O mundo moderno nos ensina a buscar sentido em tudo, mas talvez o alívio venha quando paramos de procurar. Se isso te faz pensar, comenta aí embaixo. Você sente que precisa ter um propósito para se sentir vivo? Cioran acreditava que o fracasso era a única experiência verdadeiramente honesta da vida. Não porque gostasse de perder, mas porque via no fracasso a revelação de tudo o que somos sem os disfarces. Quando tudo desmorona, o trabalho, a fé, as promessas, o que sobra é a essência nua, a consciência de que nunca tivemos controle algum. Ele escreveu: só o fracassado conhece a liberdade. E talvez tenha razão, porque o sucesso, ao contrário do que pensamos, é uma prisão elegante. Quem vence precisa continuar vencendo, precisa sustentar o personagem, alimentar a ilusão. Mas quem fracassa está livre. Livre das expectativas, livre da obrigação de provar algo, livre até de si mesmo. Na lógica moderna, o fracasso é o grande inimigo. Vivemos cercados de coaches, livros de autoajuda e algoritmos que vendem o triunfo como destino natural de quem acredita. Mas Cioran via isso como uma piada cósmica, um teatro de vaidades que tenta encobrir o vazio com palavras bonitas. Ele dizia que todo otimismo é uma forma disfarçada de medo. Medo do silêncio, medo do absurdo, medo de olhar o nada e perceber que nada responde. E é curioso, porque quanto mais buscamos vencer, mais nos afastamos de nós mesmos. O fracasso, quando chega, desmonta o ego e abre uma clareira no meio da ilusão. De repente, entendemos que o mundo não deve nada a nós. E, ao mesmo tempo, sentimos um tipo estranho de leveza. É como se, ao deixar cair tudo o que sustentava nossa vaidade, encontrássemos um chão mais real. Cioran viveu esse paradoxo na própria pele. Era um gênio do pensamento, mas jamais quis ser reconhecido como tal. Rejeitou prêmios, afastou-se de universidades e escreveu como quem conversa com o próprio abismo. Para ele, pensar era um vício incurável, e o fracasso, o remédio que impedia a mente de se embriagar de si mesma. Hoje, quando olhamos para o mundo e vemos pessoas sendo medidas por likes, curtidas e conquistas, talvez possamos entender o que Cioran queria dizer. Estamos doentes de sucesso, e essa doença se disfarça de virtude. A libertação para ele começava quando deixávamos de tentar vencer, quando admitíamos que talvez o maior triunfo fosse o simples ato de não precisar triunfar. Você já percebeu como às vezes é justamente depois de fracassar que nos sentimos mais vivos? Como se o peso das expectativas finalmente caísse e o silêncio, esse mesmo silêncio que tanto tememos, passasse a nos acolher. Cioran não queria curar o sofrimento, queria compreendê-lo. Ele via na queda uma forma de retorno. Um retorno ao essencial, ao simples, ao nada que sempre esteve ali, esperando. E talvez no fundo, esse alívio de não ter propósito comece exatamente aí, no instante em que paramos de lutar contra o fracasso e começamos a habitá-lo. Se essa ideia mexe com você, me conta nos comentários. Você acha que o fracasso pode libertar? Cioran via a esperança como uma febre, um delírio que mantém o ser humano cativo de algo que nunca virá. Enquanto muitos filósofos viam na esperança um remédio para a dor, ele a enxergava como a própria doença. Esperar é prolongar o sofrimento, dizia ele, e de fato quantas vezes o que nos destrói não é a realidade, mas o que esperamos dela.
Pense em quantas promessas você já fez a si mesmo. Quando eu conseguir aquele emprego, serei feliz. Quando encontrar alguém, tudo vai fazer sentido. Quando eu entender meu propósito, vou finalmente viver. E o que acontece? Quando chegamos lá, por alguns instantes acreditamos que vencemos o vazio, até perceber que o vazio estava apenas nos esperando do outro lado. Cioran entendia esse ciclo como uma forma de tortura auto-infligida. A esperança nos mantém em movimento, mas é um movimento circular. Corremos em volta do nada, com medo de encará-lo. E talvez seja por isso que ele dizia que quem se livra da esperança começa a compreender a liberdade. Ele não pregava o desespero. O desespero, para Cioran, ainda é uma forma de esperança ferida. O que ele buscava era uma espécie de serenidade sem expectativa. Um estado em que a alma deixa de desejar um amanhã melhor e, pela primeira vez, descansa no agora. Parece impossível, não é? Vivemos em uma sociedade construída sobre o futuro, planos de carreira, previdência, promessas de progresso. Mas e se esse futuro for apenas uma invenção para evitar o silêncio do presente? Talvez a vida só se revele de verdade quando paramos de negociá-la com o amanhã. Quando paramos de exigir que ela nos dê algo em troca. É por isso que Cioran incomoda tanto. Ele não destrói apenas a ilusão da esperança. Ele nos convida a perceber o sabor cru da realidade, a viver sem o véu das promessas. E, curiosamente, é nesse despojamento que encontramos algo que se parece com paz. Agora, me diz, você consegue imaginar uma vida sem esperança? Consegue pensar no que seria viver apenas o agora, sem prometer nada ao futuro? Comenta aí embaixo se essa ideia te assusta ou te alivia. E se até aqui essa conversa está te fazendo pensar, deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito a espalhar esse tipo de reflexão e a mostrar que ainda há espaço na internet para o pensamento profundo. Aproveita e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar mergulhando em autores que, assim como Cioran, desafiaram o próprio sentido da existência. Mas agora, antes de seguir, respira. Imagina como seria se você deixasse a esperança ir e ficasse apenas com o instante presente. Nada para alcançar, nada para provar. Talvez esse seja o começo de uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Cioran dizia que o tédio é o momento em que o ser humano mais se aproxima da verdade. Quando o ruído do mundo se cala e não há nada a fazer, é ali que a vida revela sua nudez. Mas nós fugimos disso. Fugimos do tédio com barulho, com trabalho, com distrações. Temos medo do silêncio porque é nele que o vazio nos encara. E o vazio, para Cioran, não era um inimigo. Era uma espécie de espelho. Enquanto muitos tentam preenchê-lo, ele o contemplava. Via o vazio como uma chance rara de ver o que resta quando tudo perde o sentido. O eu sem máscaras, sem missões, sem performance. Ele dizia, o tédio é o intervalo entre dois abismos. E talvez o que ele quisesse dizer é que nesses intervalos, o tempo para. E o que sobra é o que realmente somos. Uma consciência sem motivo, apenas sentindo o próprio existir. O tédio é insuportável para quem precisa estar o tempo todo em movimento. Mas para quem ousa ficar, ele se transforma em revelação. É no tédio que descobrimos o quanto dependemos do ruído para não pensar. O quanto precisamos das metas, das listas, dos sonhos, para não encarar a simples, brutal e bela realidade de estar vivo. Hoje, o mundo tornou o tédio um crime. Se você não está produzindo, está desperdiçando o tempo. Mas o tempo, para Cioran, era algo que se desdobrava dentro da mente, e não uma linha a ser seguida. Viver não era correr, era suportar. Era permanecer no presente, mesmo que ele doesse. E é curioso. Quanto mais nos afastamos do tédio, mais vazios ficamos. Quanto mais buscamos preencher, mais sentimos falta de algo que não sabemos nomear. Talvez porque o vazio que tentamos negar
é, na verdade, o nosso lar. Cioran não via o vazio como uma ausência, mas como um espaço sagrado. O espaço onde o pensamento se desfaz e o ser simplesmente é. Ele não queria que o vazio fosse preenchido. Queria que fosse habitado. Imagine ficar em silêncio por alguns minutos. Sem rolar o feed, sem abrir nada, sem pensar em o que vem depois. O que você sentiria? Angústia? Paz? Talvez as duas coisas. E talvez seja justamente isso o que ele queria que sentíssemos. Porque é nesse ponto, onde o incômodo e a calma se confundem, que começamos a nos conhecer. Não o nós que mostramos ao mundo, mas o nós que sobrevive quando o mundo se cala. Se esse pensamento te toca, me conta nos comentários. Você já ficou tempo, o suficiente em silêncio para ouvir o que há dentro de você? Para Cioran, o sofrimento não era uma falha da vida. Era o próprio sinal de que estamos conscientes. Enquanto muitos tentavam escapar da dor, ele via nela o único estado autêntico do ser. A alegria, dizia ele, é um instante. Mas a dor é constante. E é nela que o pensamento se forma. Pensar é corromper o que se sente, escreveu certa vez. E, no entanto, ele não conseguia parar de pensar, como alguém viciado no próprio veneno. O sofrimento era para ele o preço da lucidez. Ser lúcido é ver demais, sentir demais, compreender demais, e por isso, nunca poder descansar. Vivemos em uma era que faz o possível para anestesiar a dor. Medicamos, distraímos, relativizamos. Mas Cioran não queria curar a dor. Queria compreendê-la, deixá-la falar. Para ele, o sofrimento era a última forma de conexão com o real. O mundo pode ser caótico, as crenças podem ruir, mas a dor é sempre verdadeira. Ele acreditava que há uma espécie de sabedoria no sofrimento, não a sabedoria moral ou espiritual, mas uma lucidez quase cruel. Quando sofremos, somos arrancados das ilusões. Nada mais parece sólido, e é nesse desmoronar que o ser humano se revela. Talvez por isso ele tenha escrito: a dor é a única emoção digna do homem. Não porque desejasse o sofrimento, mas porque sabia que é apenas nele que deixamos de fingir. Quando sofremos, perdemos as defesas. O ego, o orgulho, o papel social, tudo se desfaz. Resta apenas o que é puro, a consciência nua do próprio limite. É curioso pensar nisso hoje, quando o sofrimento é visto quase como uma falha de caráter. A sociedade diz: pense positivo, não se entregue à tristeza, atraia boas vibrações. Mas Cioran sabia que é justamente a recusa em sofrer que nos torna superficiais. A dor é o que nos obriga a olhar o que preferimos ignorar. Ela nos educa no silêncio e nos torna, paradoxalmente, mais humanos. Talvez a lucidez seja isso, não um saber, mas uma ferida, aberta. A capacidade de enxergar o absurdo da existência e ainda assim continuar respirando. A dor, nesse sentido, não é castigo, mas passagem. E Cioran caminhava por ela como quem atravessa um deserto que já conhece, sem ilusões, mas também sem desespero. No fundo, ele parecia compreender algo que poucos aceitam, que o sofrimento é o que nos ancora à realidade. Sem ele, talvez a vida se tornasse apenas um sonho leve demais, uma distração. Mas com ele, tudo ganha peso, até o silêncio. E quando entendemos isso, não pedimos mais para que a dor vá embora. Pedimos apenas para que ela nos ensine. Cioran nunca acreditou na salvação, mas acreditava na ternura. No meio de seu niilismo, havia um tipo de compaixão silenciosa. Não a compaixão dos santos, mas a dos que compreendem a dor humana, porque a sentem em si mesmos. Ele sabia que o sofrimento é universal, e talvez por isso se tornou, paradoxalmente, mais humano do que muitos otimistas. Em sua desesperança, havia empatia. Em seu ceticismo, uma doçura quase imperceptível. Ele dizia que o amor era o único erro que valia a pena repetir.
Porque mesmo sabendo que tudo é efêmero, amar é o gesto que desafia o absurdo. É a contradição suprema, estender a mão ao outro, mesmo sabendo que tudo vai acabar. Cioran via nesse gesto algo mais forte do que qualquer crença. Uma forma de resistência silenciosa. No fundo, ele não queria destruir o sentido da vida, mas libertar o ser humano da obrigação de tê-lo. Queria que parássemos de carregar o fardo do dever ser e simplesmente existíssemos, imperfeitos, contraditórios, inacabados. Ele nos mostra que viver sem propósito não é desistir da vida, mas se reconciliar com ela. Quando deixamos de esperar que o mundo nos dê respostas, finalmente conseguimos ouvi-lo respirar. A beleza da filosofia de Cioran está justamente em sua recusa de ensinar. Ele não oferece caminhos, apenas espelhos. E o que vemos nesses espelhos depende da coragem de cada um. Alguns veem desespero, outros, liberdade. Mas todos, sem exceção, veem a verdade. Talvez o alívio de não ter um propósito seja isso. Entender que não precisamos ser salvos, nem completados, nem justificados. Que a existência é um instante breve, um sopro que não pede explicações. E que, se conseguirmos estar presentes nele, já teremos vivido o suficiente. Cioran transformou a angústia em arte, fez do desespero um idioma e ensinou que até no niilismo há poesia. Porque o nada, quando aceite, deixa de ser ameaça e se torna espaço. Espaço para respirar, para sentir, para simplesmente ser. Quando o vídeo acabar, talvez reste um silêncio. Não o silêncio vazio da falta, mas o silêncio pleno de quem compreendeu algo que as palavras não alcançam. E é nesse silêncio que Cioran continua vivo, não como um profeta, mas como um companheiro de abismo. Ele não nos convida a desistir da vida. Nos convida a soltá-la, a parar de exigir que ela nos dê sentido e permitir que o simples fato de existir já seja o bastante. Talvez o verdadeiro milagre seja continuar, mesmo sem saber por quê. Continuar porque sim, porque há algo de profundamente belo em respirar sem precisar de motivo. Se esta conversa tocou você, faça algo pequeno que significa muito. Deixe o like, não por vaidade, mas como sinal de que houve conexão. Inscreva-se no canal para que possamos continuar essas viagens que não prometem respostas, apenas companhia. Comente abaixo com a palavra "Eu aceito", se sentiu um alívio ao pensar na vida sem propósito. Ou escreva o que essa leitura despertou em você. Suas palavras importam aqui. E para terminar, te deixo com a pergunta que Cioran certamente sorriria ao ouvir. Se a vida não tem propósito, por que ainda assim ela insiste em te comover?